Agora, Mauro César Pereira, mais uma má atuação do Flamengo. Na verdade, eu achei péssima. Eu achei uma atuação muito ruim de um Flamengo contra um Santos fraco, contra um Santos sem torcida, contra um Santos sem treinador, contra um Santos pressionado por uma torcida que soltou rojões dentro de campo no jogo contra o Corinthians. Ou seja, era um adversário frágil que o Flamengo pegou, então não dá também pra gente achar, venceu fora de casa na Vila Belmiro. Não, venceu, sim. Ótimo ter um resultado que coloque o Flamengo na terceira colocação, passando o Palmeiras. Agora, não dá pra tapar o sol com a peneira, né, Mauro? Porque é um Flamengo que vem de 10 dias de preparação, tiveram 2 de folga, 7 dias. Vamos contar como 7 dias de treino e preparação física. E que volta apático, que volta jogando mal, que volta sem organização e outra coisa, que volta sempre perdendo intensidade, Mauro. É um time que não tem intensidade e conseguiu sofrer não uma grande pressão, mas uma pressãozinha desse Santos frágil no segundo tempo. O Flamengo, ele nos 3 últimos jogos pelo Brasileiro, ele sofreu uma média de 24 finalizações, 24,3 por jogo. Nos 3 últimos jogos de mata-mata, ele sofreu uma média de 8 finalizações por jogo. É o triplo. 3 vezes mais. São números lá do SofaScore. Por que isso? Porque esse time escolhe o que ele quer jogar. Não estou dizendo que isso é elogio, não, pelo amor de Deus. Nem que deva escolher, nem que pode escolher. É uma constatação. Ele escolhe. Então, no mata-mata, Flamengo e Fluminense, né? Vou jogar o mata-mata aqui. O Fluminense é o favorito, ganhou o Carioca e tudo. Os caras, né? Jogam. Aí o primeiro jogo foi 0-0. O Felipe Melo foi expulso, aquela coisa toda, jogou melhor e no segundo ganha de 2-0. O Fluminense finalizou muito pouco. Contra o Racing, jogo encardido, chato, o Racing finalizou mais que o Flamengo. Mas foram 8 finalizações, na média ali de 8 por jogo. Não jogou bem, né? Quanto o Bragantino, eu acho até que fez um jogo aceitável ali. O jogo de Libertadores ali, jogo com o time argentino, time que se mobiliza para essa competição, brigando por liderança, é outra história. É outra história. Acho que o pessoal às vezes acha que é jogo com o Campeonato Carioca, não é. É outra conversa, jogo chato, adversário que sabe o que faz, sabe como enfrentar, enfim. E é um time que tem muito mais qualidade do que vários aí que a gente vê aí no Campeonato Brasileiro. Ontem o Grêmio ontem ganhou de quem? Ganhou do Coritiba. Coritiba, pelo amor de Deus. Só para citar um exemplo, né? Hoje tem Vasco, né? Assustador para o torcedor do Vasco. Mas, assim, o time escolhe quando quer jogar. E o São Paulo está lutando contra isso sozinho, porque ninguém vai chamar a atenção dos jogadores. Ontem ele colocou a Arrascaeta no banco, né? Pedro no banco, e foi por opção, né? Que ele colocou a Arrascaeta no banco. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai ter gente que vai me xingar, mas nesse ano o Cebolinha está sendo mais importante que o Flamengo do que o Arrascaeta. Participa de mais gols, apesar de não jogar o que ele já jogou antes, tá? Participa de mais gols, faz mais gols. Pode observar, levanta os números. O Arrascaeta está jogando com um nome há algum tempo. Isso quando consegue jogar. Quando não está machucado, quando não está 100%, quando só consegue correr até os 30 minutos. Claro, quando ele está em campo, você percebe o talento, a capacidade que ele tem e tudo mais, mas é pouco. Tem que ser mais. O Gabriel, muito mal, né? Muito mal, muito mal. Léo Pereira, mal de... Léo Pereira, o Wesley estava melhorando ali ofensivamente, mas defensivamente erra demais. Segundo gol seguido que ele fala clamorosamente. Primeiro gol do Santos, o Léo Pereira ele perde na corrida para o Mendonça, mas na origem do lance tem um erro do Ayrton Lucas, displicente até na origem do lance, na cobrança lateral. E a bola é do Wesley, ele não consegue interceptar uma bola invertida que é dele. Pô, pelo amor de Deus, ali você corta aquela bola e acabou a jogada. Não corre, não vê, não olha. O Léo não vê, o Mendonça passa como quer e faz o gol. Mas eu acho que, poxa, o lateral tinha que ter cortado aquela bola. Ele estava bem posicionado para isso. É um garoto, né? Então acho que tem que ter um certo cuidado. Acho que ali o São Paulo insiste em escalá-lo, enfim. Mas é um time que escolhe quando joga, escolhe quando quer jogar. Ontem foi uma partida modorrenta. O Santos foi tudo isso que você falou. E é muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. E eu acho que a única possibilidade de um crescimento aí é com a chegada de novos jogadores. O São Paulo conseguiu montar ali uma espinha dorsal de jogadores que ele pode sempre confiar. Quando eu digo sempre confiar, alguém acha que o time que jogou contra o Bragantino era um time confiável para qualquer técnico, para fazer o que eles fizeram, para jogar como jogaram? Um time absolutamente que não competiu, não marcou, não brigou pela bola, tomou 36 finalizações. Negócio medonho, horroroso. Ontem foi um jogo péssimo do Flamengo. Ainda assim consegue estar em terceiro lugar. E tem um negócio que só um ponto positivo aí, que é o recorte da história, né? 4 vitórias seguidas sobre o Santos na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. O Santos nunca perdeu para um adversário 4 vezes seguidas
no Brasileirão, como mandante. O Flamengo conseguiu isso. Sabe quando foi a primeira vitória do Flamengo na Vila? Foi em 2009, o Brasileiro. Um gol do Adriano. Nunca havia vencido lá. Aí teve Acho que esse é o pior santo da história. E agora o Flamengo venceu 4 vezes seguidas. Ganhou em 20, 21, 22 e 23. Isso é importante, assim, uma mudança de como, apesar dessa coisa modorrenda, né? Como o clube consegue hoje competir em terrenos onde ele só perdia. O Flamengo só perdia pro Santos na Vila. Era 0 ponto, podia contar ali, não vai pontuar. Quando empatava era muito. E ganhou 4 anos seguidos, né? Não foi só sobre esse Santos aí se arrastando como ontem, né? O Santos era um arremedo de time. E o Flamengo conseguiu 2 vezes complicar o jogo diante do Santos, numa condição que era totalmente favorável. Acho que teve algumas coisas boas. Acho que o Gerson, apesar de alguns altos e baixos, teve bons momentos. Acho que ele fez um bom jogo. Vitor Hugo, acho muito bem. O Pulgar, né? O Pulgar tá... O Pulgar, que o pessoal falava que era uma porcaria, agora todo mundo tá apaixonado pelo Pulgar. É que nem o caso do Varela. Varela, que ele não joga... Gente, o São Paulo tem que colocar o Varela para jogar. O garoto vai se queimar. Vai se queimar. Ontem, é porque o time venceu. Ele caiu sozinho no jogo lá do Bragantino, no 4º gol, pisou na bola e caiu. Que todo mundo estava escorregando, mas escorregou e caiu. Não dá. Teve o pênalti contra o Botafogo. Teve expulsão contra o Racing. Agora, aí, aquele gol contra o Red Bull Bragantino. Ofensivamente, ele dá opção para o São Paulo. Ele chega mais que o Varela. Só que ele compromete muito lá atrás. Eu tenho assim, um receio de se queimar. Amanhã, quando a torcida pegar no pé dele, não tem mais jeito, cara. A torcida vai botar ele para fora. Ele é um garoto, 19 anos. Ele pode corrigir seus defeitos. O Mateuzinho está machucado, também outro que não é confiável, mas acho que o Varela é um jogador experiente, que pode, talvez com a chegada do Luiz Araújo, que vai fazer mais o corredor direito, ele vá usar mais o Uruguai. Mas acho que ele precisa pensar um pouco mais nisso, porque está comprometendo demais. Eu acho que ele está se expondo muito, o garoto. Se fosse do Maracanã essa falha de ontem, a torcida ia pegar no pé dele e começar a vaiar, não tenha dúvida. Ele ia pegar na bola e ia ser vaiado. É que o jogo foi em Santos e sem torcida. Senão ele ia ser já perseguido, porque isso acontece, a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Mas, Mauro, eu queria uma última análise sua, né, antes de te liberar, que você tem que sair, sobre a fala do Sampaoli. Porque uma fala do Sampaoli me preocupou. Quando ele fala que o time evoluiu, que ele viu uma evolução. Em relação ao jogo de quinta-feira, teve, né? Porque qualquer coisa é melhor do que quinta-feira. Mas não dá pra elogiar qualquer coisa. Mas eu acho que isso é política também. Ele já no outro jogo, ele falou que... Ele falou, porra, não, eu tô com preocupações e tal, bababá. Agora ele faz um pequeno elogio, porque ele vai ficar publicamente detonando os caras. Aí o cara tem que jogar o jogo que está sendo jogado. Ele não vai fazer o que o Carlos Zago fez ontem. Porque esse é o chute no balde definitivo do cara que fala, eu quero ir embora, vou me afundar aqui. Agora enfiou o pé no time também. Com esse time aí, nós vamos, com esses jogadores, nós vamos para a segunda divisão. O São Paulo está no morde a sopra, né? Dá uma pancadinha aqui, depois aí elogia os caras e vai levando. Mas claramente ele está percebendo o que está acontecendo e eu acho que se ele sobreviver até lá, ele vai fazer mudanças. Mas alguém na coletiva fala assim, o time, isso que você falou, ataca bem, faz gols, a média que você falou de chute diminuiu para fazer um gol. Mas e a zaga, o equilíbrio? Falou, isso é com treinamento. Sim. Teve essa pergunta na... Sim, tem que treinar, tem que eu vou mostrar aqui as declarações do Sampaoli. Vamos colocar aí a evolução e a da defesa que o Vamp já lembrou, tudo junto. Ele fala, eu penso que jogamos com paciência e controlamos desde o início. A superioridade permitiu atacar a linha com muita gente e muitas possibilidades. Um jogo que, pela diferença do campo, deveria ter terminado com maior diferença. A evolução do time com a bola foi muito importante. Eu não comparo com quinta-feira, contra o Bragantino, porque esse jogo é impossível de analisar. Penso que depois do jogo contra o Bragantino, a gente entendeu que muitas vezes temos que defender com mais jogadores e encontrar uma linha de passe. Hoje, o jogo entrou. Foi uma evolução. Aí que eu acho que ele viajou. O jogo entrou aonde, Sampaoli? Foi um dos melhores times com a bola. Encontramos espaços, enquanto em outras partidas, rendimentos individuais fez com que ganhássemos. Já nesse jogo, o time ganhou como treinou. Se ele está satisfeito com esse jogo, jogou como treinou, aí eu começo a ficar preocupado. Eu sou o primeiro a dizer, Sampaoli tem que ter tempo agora, o Sampaoli... Não adianta o Flamengo ficar demitindo. O Sampaoli eu acho que tendo uma pré-temporada, escolhendo o jogador, agora não dá para dizer que jogou como treinou e que evoluiu e que ganhou no conjunto um jogo horroroso como foi o jogo contra o Santos. Jogou quinta-noite, depois jogou ontem. Quer dizer, nem teve tempo para treinar tanta coisa a mais, né? E tal. Não, eu achei outro jogo péssimo. E aí depois ele fala da defesa. Ele fala, é algo que havia melhorado, mas agora voltou a acontecer. Isso é futebol. Temos que seguir trabalhando. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar.
Somos uma equipe que ainda não está pronta e que muitas vezes não consegue definir. Então, temos que trabalhar para que nos momentos ruins do jogo, quando não tivermos domínio, a gente tenha uma fortaleza que evite esse tipo de gol. De fortaleza, o Flamengo não está tendo nada defensivamente, né, Mauro? Não, pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, eu falei, a quantidade de finalizações, que muda quando jogam partida de Copa, porque aí se mobilizam, tem outro comportamento. Eu acho que muitas declarações dadas em coletivas são para consumo externo, não dá para levar tudo ao pé da letra. Sinceramente, não concordo com o que ele falou, evidentemente, mas duvido que ele pense exatamente assim. Acho que é muito mais para... Se for fazer uma análise de comentarista a cada jogo, ele vai falar tão mal do time que amanhã ele vai tratar dia nenhum com ele, né? Vai ser o caos completo. O cara tem que ficar meio que administrando, né? Isso não tem muito jeito. Agora, se ele conseguir resultados, se ele conseguir avançar nas Copas, se mantiver ele uma boa posição no campeonato, ele vai ganhando mais força. Ele precisa disso. Ele tem que passar por essa tempestade e ganhar mais força. Chegarem jogadores, conseguir aprimorar o time, dar mais equilíbrio, para chegar no final do ano, campeão ou não, e tentar projetar mudanças mais profundas, como você falou, que não vão acontecer agora. Tem vários equívocos cometidos. Ontem, por exemplo, entrou o Felipe Luiz. Entrou com 39 minutos. Por que ele joga poucos minutos? O Felipe Luiz não consegue mais jogar com a intensidade necessária durante um jogo inteiro. Você vê que no jogo passado, ele colocou o Léo Pereira lateral e o Ayrton Lucas, que veio da seleção, entrou. Quer dizer, ali fica muito claro que ele não consegue contar mais com o Felipe Luiz. Ficou no banco. Pois é, ficou no banco, ficou lá vendo o jogo, não entrou. Por quê? Porque não dá. Agora, por que renovaram o contrato do jogador? Né? Fica um tempão parado, quando volta, não inspira essa confiança. Não é questão técnica, ele é um ótimo jogador, mas chega uma hora que não dá mais. E o jogo estava forte, né? O Bragantino continuou massacrando, tanto que fez 4 gols, foi até o fim martelando o Flamengo. Então, tem várias questões aí que só vão ser resolvidas mais adiante. E ele tem que resolver sozinho. Ele não vai encontrar alguém que... O caso do Marinho foi um caso à parte, né? Pelo jeito. Foram bem duros ali com o Marinho, negociaram o jogador, mas desde quinta-feira para cá o que aconteceu? Nada. O jogo de quinta-feira não teve nenhuma consequência interna. Um jogo com atuação, aquilo que foi gravíssimo que aconteceu. Teve uma situação engraçada que o Rafael Porcari estava passando para a gente aqui, nesse jogo Flamengo e Bragantino, o Mário Gomes, ex-centroavante da seleção da Alemanha, ele é o supervisor da Red Bull Mundial. E com essa troca do CEO do Bragantino, com a saída do Thiago Escuro e a entrada do Diego Serri, ele veio aqui, ele está fazendo uma supervisão e tal, e foi ver o jogo do Flamengo. Aí ele deu uma entrevista em inglês dizendo, poxa, hoje é um jogo difícil, nós vamos enfrentar o campeão da América, né? Aí quando acabou o jogo, isso que ele olhava assim, falava assim, nossa senhora, meu time tá voando ou o campeão da América não é tudo isso? Ele ficou intrigadíssimo com esse negócio. Falou, caramba, mas esse é o campeão da América? Tomou um baita vareio. Ele tá na dúvida se o time dele é bom demais ou se o campeão da América é que deu uma queda muito forte. Foi muito engraçado. Ele vai ficar aí até o jogo contra o Taquari, que vai ser aqui no campo do Corinthians, que o Bragantino alugou. Né? E falando sobre os jogos, né? Do Sampaoli, do Flamengo sem sofrer, do Flamengo sofrendo muitos gols. O negócio é o seguinte: o Flamengo chegou a 49 gols sofridos em 41 jogos nessa temporada. Média de 1,19 por jogo. Já no trabalho do Sampaoli, já são 22 gols sofridos em apenas 18 jogos. Nos últimos 2 jogos, 6 gols sofridos, velho Vamp. Toma gol, né? Na coletiva foi abordado isso pra ele. Ele fala que tá tentando consertar isso com treinamento, né? E a parte ofensiva tá bem, o Flamengo melhorou bastante. Mas a verdade é isso mesmo. O Flamengo, quando ele pega um time rápido, o Flamengo pega o time rápido, que não é atacante rápido, o Flamengo sofre, só corre pra trás. Se você vê ontem o gol que o Mendonça faz, o Mendonça tá bem atrás, mas bem atrás mesmo. Dá uma arrancada, né? A bola metida pro Soteldo. E todo mundo, você vê todo mundo correndo pra trás e tipo uma preguiça mesmo pra marcar. É um time preguiçoso pra marcar quando pega time veloz. Coisa que o Palmeiras não é. O Palmeiras não é em relação ao Flamengo. O Palmeiras volta todo mundo. É um time bem condicionado fisicamente. Os jogadores já têm... Acho que os jogadores do Flamengo, a qualidade técnica é maior. Mas em termos de vontade, quando eu falo é maior, mas não quer dizer que os jogadores do Palmeiras não têm a qualidade técnica, não. Dudu, Rony,
Rafael Veiga, Zé Rafael, só que os caras têm um condicionamento físico diferente e voltam mais rápido. O Flamengo demora a recompor. Ele, quando é agredido, demora a recompor mesmo. O Flamengo toma contra-ataque que eu vi na final. Não tem pegada também. A final da Supercopa do Brasil, né? Que foi Flamengo e Palmeiras. O Everton pegava a bola com a mão e metia no Rony contra-ataque com a mão. Pegava com a mão, não era nem quebrando com o pé.